O Thiago Nunes chegou no Grêmio e a gente já está começando a ver algumas alterações, ele implementando a filosofia de jogo que ele quer, mas tudo isso bem devagarinho. Só que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas no time do Grêmio que dependem menos do Thiago Nunes e mais dos jogadores envolvidos. E aqui eu estou falando de uma posição específica no campo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador aqui da Rádio Pachola, coloco os meus vídeos de opinião sempre de manhã no canal da rádio e sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E se tu quiser me seguir nas redes sociais, é LZF Macedo no Instagram e no Twitter. E é o seguinte pessoal, o Thiago Nunes chegou e já está com 100% de aproveitamento, é claro, são poucos jogos ainda, as coisas estão acontecendo muito aos pouquinhos e também a gente precisa ter paciência com esse novo trabalho, porque querendo ou não a gente já estava com um trabalho muito duradouro do Renato, que foi bastante vitorioso também, mas que precisava ter uma oxigenação, precisava ter uma mudança também, alguma coisa que chacoalhasse ali o vestiário. E a chegada do Thiago Nunes aparentemente deu um gás diferente também para os jogadores, isso é legal também de se ver. E a gente tem várias coisas ainda para serem corrigidas no time e tudo isso vai sendo feito com o tempo. Aqui eu posso apontar inclusive a bola aérea, que realmente está muito problemática no Grêmio e já faz algum tempo. Só que dentre as coisas que precisam ficar acertadas no time, tem uma posição em especial que está muito problemática e já faz bastante tempo que está problemática. É a lateral esquerda. Porque o que acontece? A gente tem uma disputa ali de posição entre o Diogo Barbosa e o Cortez. Aí vocês podem me dizer assim, tá, mas e os garotos da base? E o Guilherme Guedes, e o Vitinho, e o Matheus Nunes? Tudo bem, eu acredito muito no potencial desses caras, mas eles não podem ser a solução dos nossos problemas de maneira imediata. Começando pelo Vitinho e pelo Matheus Nunes, eu ainda não vi esses caras jogarem. O Matheus Nunes tem um histórico, inclusive, de ser capitão na base, o Vitinho veio de outro time, e aparentemente são jogadores de bastante qualidade, mas eles não podem ser agora a solução para os nossos problemas, assim, magicamente. Isso também acontece com o próprio Guilherme Guedes, porque o Guilherme Guedes apareceu no time profissional do Grêmio na temporada passada e foi muito bem, cruzava direitinho, estava fazendo uma boa recomposição, tinha um vigor físico interessante, mas ele jogou 5, 6 partidas na temporada passada, foi muito bem, mas depois desapareceu por lesão e até agora não retornou, a gente não sabe em que patamar de recuperação está o Guilherme Guedes. E a gente não pode esquecer que por mais que ele já esteja há mais de um ano no elenco do Grêmio, ele tem poucos jogos como profissional, então a gente não pode olhar para ele e depositar toda a nossa esperança de solução dos problemas nas costas dele, porque ele ainda precisa se desenvolver, ele ainda precisa mostrar o potencial dele aos pouquinhos. Claro, se ele é bom, ele vai jogar, mas ao mesmo tempo a gente não sabe ainda se ele é tudo isso, por quê? Por causa da pouca amostragem. Eu acredito que ele seja muito bom sim. Mas eu não posso esperar que ele volte e resolva todos os meus problemas, eu espero que ele volte e consiga construir a carreira dele aos pouquinhos, se desenvolver para que ele possa assumir de fato a lateral esquerda. Eu não vou jogar ele na fogueira assim e vai, resolve. Pelo menos eu não acredito que seja a melhor solução. A problemática mesmo está envolvida com os nomes do Diogo Barbosa e do Cortez. Por quê? Porque o Diogo Barbosa foi contratado por 10 milhões, tá? E 10 milhões equivale a 25% dele, ou seja, ele é muito caro. E se ele é muito caro, ele precisa corresponder em campo. Ele teve boas passagens pelo Cruzeiro, boas passagens ali pelo Palmeiras, mas ao mesmo tempo, no Grêmio, ele ainda não conseguiu provar nada, a bola chega nele e parece estar sempre queimando, ele não consegue fazer um cruzamento na cabeça, ele não consegue desenvolver o futebol dele. Se tu me perguntar se eu acredito que o Diogo Barbosa tenha sido uma boa contratação, eu vou dizer que sim, eu depositava confiança no Diogo Barbosa e achei que era uma ideia interessante trazer o Diogo Barbosa para o Grêmio. É claro que ele veio também para suprir aquela falta que fez o Caio Henrique, porque o Caio Henrique era para ter sido titular da temporada passada, mas ele voltou para o Atlético de Madrid, inclusive já foi repassado. Mas o Grêmio precisava de uma resposta, o Grêmio precisava de um lateral esquerdo que fosse mais experiente. O Diogo Barbosa, por ter sido campeão com o Palmeiras, ter sido campeão com o Cruzeiro, ele se mostrou essa resposta. Só que, ao fardar a camisa do Grêmio, ele não conseguiu corresponder tudo que a gente esperava. E que tipo de problema isso cria? A gente vai lá e tem que colocar o Cortez para jogar o tempo todo. Tá, mas é ruim colocar o Cortez para jogar? Sim, e eu vou te dizer o porquê. Isso não tem a ver com a qualidade do Cortez, tá? Porque defensivamente eu até acho que ele cumpre bem a sua função. Às vezes ele aparece como um elemento surpresa lá no ataque também, sempre na linha de fundo, ele tenta ser participativo. O Cortez é um cara maravilhoso de grupo. E vou dizer mais, o Cortez está na história do Grêmio, ele fez parte da campanha da Libertadores, ele jogou o Mundial e para quem tem memória curta, ele inclusive nos ajudou a chegar na final do Mundial porque ele salvou 2 oportunidades do Pachuca de fazer gol no Grêmio. A participação do Cortez nos anos de 2017 e 2018 foram incríveis com a camisa do Grêmio. Ele nunca foi um super craque, mas ele sempre foi um jogador que se mostrou muito voluntarioso, sempre muito afim, muito participativo. O grupo adora o Cortez. E, mesmo sem ser um super craque, jogou muito bem com a camisa do Grêmio, sim senhor. Fazia muito bem a marcação, aparecia sempre no ataque. O Maicon cansou de pifar o Cortez na linha de fundo, mas sim, ele tem algumas deficiências e uma delas é o cruzamento dele. O cruzamento dele não é muito bom mesmo. Mas
o passe, o pé em pé, o aparecer, o ocupar linhas, ocupar espaços, o Cortez sempre foi muito bom. Então eu sou obrigado a dizer para vocês que eu adoro o Cortez, mas eu adoro o Cortez por tudo que ele representa, por tudo que ele já jogou com a camisa do Grêmio e por ser um cara gente boa, por ser um cara parceria, por ser um cara que aparentemente o grupo inteiro do Grêmio adora. Precisa ter jogadores que tenham também um espírito de liderança. O Cortez joga com a braçadeira de capitão. E inclusive no início desse ano, quando tava só a gurizada jogando, o Cortez tava lá no meio da gurizada. Ele podia ter pedido algumas férias, não, ele tava lá, tava mostrando serviço. Só que o Cortez vem em um declínio técnico, o que é natural com o passar da carreira dos jogadores. O Cortez já não é mais um garoto de 20 anos, o Cortez já está chegando no final da carreira assim. Inclusive, quando ele veio pro Grêmio, ele já estava encaminhando quase que um final de carreira, estava indo pro Náutico, com todo respeito ao Náutico, mas aí quando ele estava indo pro Náutico, o Grêmio foi lá, buscou ele veio daí participar de Libertadores, participar de Mundial, então ele deu um novo patamar para a própria carreira dele. E nesse momento de declínio técnico do Cortez, o que a gente menos precisa fazer é expor o Cortez. O que a gente precisa fazer é abraçar o Cortez, é deixar ele no grupo, deixar ele quietinho. Só que é aquela coisa também, quando tem um jogador no grupo, em algum momento ele vai jogar. Sim, esporadicamente tu ter um Cortez jogando é muito legal, porque o Cortez tem um espírito de liderança e ele tem também um aspecto de experiência ali dentro de campo que faz ele se posicionar muito bem em determinados jogos. Então sim, é legal ter um Cortez no elenco para ele jogar, às vezes, para ele jogar de vez em quando, para ele estar ali participando das coisas. E eu não estou dizendo para pagar um salário só para ele participar, mas é porque ele já contribuiu, ele já construiu muita coisa com a camisa do Grêmio. Só que o tempo do Cortez como titular do Grêmio, como aquela peça-chave, peça fundamental, já passou. Agora era a hora do Diogo Barbosa assumir essa posição e dar sequência, e o Cortez ser um reserva de luxo para o Diogo Barbosa. E é por isso que eu fico tão irritado com esse lado esquerdo do Grêmio, porque o Diogo Barbosa, que deveria ser o titular da posição, não está conseguindo corresponder, e aí isso cria uma dúvida de quem é o titular da posição, se é o Diogo Barbosa ou o Cortez. Dúvida essa que não deveria existir, porque o Diogo Barbosa deveria ser titular, Cortez deveria ser o reserva, e talvez até o próprio Gui Guedes aparecendo na frente do Cortez nessa fila, deixando o Cortez como um cara importante de grupo, um cara importante para determinados jogos, para determinadas estratégias, porque ele tem as suas qualidades ainda também. Mas não, o Diogo Barbosa não rende, e aí o Cortez agora aparece como solução dos problemas, o Cortez aparece como o titular da posição. Só que eu repito, o tempo do Cortez como titular da camisa do Grêmio já passou, ele já fez demais, ele já construiu demais, ele já contribuiu demais, mas agora era o momento de outro jogador. Como o outro jogador não está conseguindo render, coloca o Cortez de novo, porque vai lá o Cortez tentar salvar a posição. Só que o Cortez agora já está em outra fase da carreira, então ele vai errar posicionamento, ele vai errar passes, e quanto mais isso acontecer, mais a torcida do Grêmio vai pegar no pé do Cortez, mais a torcida do Grêmio vai ficar com raiva do Cortez e vai esquecer tudo de bom que ele já fez. E isso me entristece demais, porque agora era o momento do Cortez apenas ir auxiliando o elenco, ajudando o time a se desenvolver, mas não, o Cortez aparece como solução dos problemas, e por não conseguir solucionar os problemas, começa a ser criticado, começa a ser xingado, e as pessoas não aguentam mais ver o Cortez. É o tipo de exposição que não era necessária. Se a gente tivesse um Gui Guedes em forma, um Gui Guedes sem estar machucado, se a gente tivesse um Diogo Barbosa conseguindo render e conseguindo fazer jus ao valor que ele tem. E aí a gente acaba tendo um grande dilema na lateral esquerda. Quem que vai ser o titular? O Diogo Barbosa rendendo pouco ou o Cortez rendendo pouco, mas se esforçando e tendo experiência e tendo um outro tipo de característica ali naquele lado? Então tudo que eu desejo para a temporada do Grêmio é que o Cortez seja preservado como peça importante na história do Grêmio, que de fato ele é. Eu não quero mais ver o Cortez como titular do lado esquerdo do Grêmio. Eu quero que o Diogo Barbosa consiga render tudo que se espera dele. Eu quero que o Diogo Barbosa olhe para a lateral esquerda e diga: não, essa posição é minha, deixa que eu vou render agora. E se for necessário treinar o dobro, se for necessário treinar o triplo, não me interessa, mas o dono da posição deveria ser o Diogo Barbosa, não deveria mais ser o Cortez. O Diogo Barbosa precisa começar a render. Enquanto ele não rende, o Cortez vai continuar tentando salvar a vida de todo mundo. E aí eu só posso pedir paciência pra torcida, pra gente poder esperar o Gui Guedes, pra gente poder esperar o Diogo Barbosa resolver jogar. E tudo isso eu tô falando porque eu acredito que o Diogo Barbosa ainda tem potencial. Porque se eu não achasse que o Diogo Barbosa tem potencial, eu iria tentar pensar aqui em contratações, mas o Grêmio já tem 5 opções de lateral esquerdo no elenco. Tem Vitinho, tem Matheus Nunes, tem Gui Guedes, tem Cortez, tem Diogo Barbosa. Alguém tem que render. Então enquanto esse lado esquerdo não se define de uma vez, a gente vai continuar vendo o Cortez jogando, e eu espero que a gente tenha um pouco mais de paciência com ele também. Mas eu espero que as coisas se acertem de uma vez. Eu espero
espero que o Diogo Barbosa consiga encontrar o seu lugar no time, eu espero que o Guedes consiga aparecer de uma vez, para que a gente tenha uma preservação da imagem do Cortez, e aí sim parar de se preocupar com esse lado esquerdo, que tem várias opções, mas ao mesmo tempo nenhuma dessas opções está conseguindo dar conta do recado. Então é isso, pessoal, essa é a minha opinião de hoje, espero que vocês tenham gostado, pode concordar, pode discordar, não tem problema algum, eu inclusive nem quero mudar a tua opinião, tá? Inclusive eu quero saber a tua opinião, coloca aqui na caixa de comentários aquilo que tu pensa, tá? Não tem problema nenhum, se quiser me seguir no Instagram e no Twitter é LZF Macedo, e tem uma coisa que eu preciso muito que tu faça por mim, que é se inscrever no canal e deixar o teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho.